Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. No seu horário que você vai nos assistir, mas Deus abençoe grandiosamente sua vida. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Na oportunidade de hoje, dia 8 de agosto, né? Hoje é uma data comemorativa para muitos aí, comemorar o Dia dos Pais. Eu quero aqui parabenizar aqui pela RH Espaço Terapêutico a todos os senhores pais, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Mas em especial eu quero homenagear aquele pai que está desde o início, aquele que sempre esteve presente, nos melhores, nos piores, nos momentos mais devastadores da existência da vida. Ele mesmo, Deus, sabia que poucos de nós comemoramos nesse dia a presença de Deus? Ele é o nosso Pai. Bom, Ele é o meu Pai. Com certeza eu creio que Ele também é seu Pai. Então, diante disso, eu quero parabenizar esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, que tem proporcionado oportunidades maravilhosas de podermos estar no seu caminho cada dia. Aquele que um dia olhou para nós e disse: ei, eu sou o pai de vocês. Além de criador, eu sou pai. Vocês vão ser meus herdeiros através do meu Filho amado Jesus Cristo. Então, é isso aí. Parabéns a todos os pais. Homenagem aqui prestada pela RH Espaço Terapêutico. E que Deus abençoe cada um de nós. Também não posso deixar de homenagear o meu pai, Romão Fernandes de Oliveira, um grande homem. Também tenho maior admiração e respeito. E também a todos os pais. E sem mais delongas, eu quero convidar você a efetuarmos uma oração. Querido e amado Deus, meu Pai amado, construtor, criador, provedor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigado pela oportunidade maravilhosa que o Senhor proporcionou de estar aqui nessa manhã. Eu estou de manhã, agora, nessa gravação, e que o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia venham estar sobre as nossas vidas. Também nesse dia de hoje, onde está sendo comemorado o Dia dos Pais, não poderia passar essa data sem dizer obrigado, Deus. Obrigado por ser esse Pai maravilhoso. Obrigado por sempre estar presente. Não importa a circunstância, o Senhor sempre esteve presente. Sempre esteve conosco. Eu fico maravilhado de alegria por dizer: eu sou teu filho. Através do teu Filho amado Jesus Cristo, meu irmão, que fez um feito tão extraordinário que eu jamais teria capacidade de fazer. E também o Espírito Santo, que comigo está e com cada um de nós que existimos na face da terra, que está conosco. Como disse um dia o saudoso pregador Benihir, bom dia, Espírito Santo. Então, usando essas palavras, eu quero também dizer aqui, bom dia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Obrigado por tudo. E também a todos os que fazem parte dessa mansão celestial, ao Arcanjo Miguel, ao Mensageiro Gabriel, aos serafins, querubins e a todos os cortes celestes que fazem parte, e todos os irmãos presentes na face da terra e os que já se foram e aqueles que ainda virão. Obrigado por tudo, papai. Te amo por tudo que o Senhor tem me ensinado a cada dia te amar. Obrigado. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Amém. Você está se perguntando o que nós vamos fazer hoje? Bom, hoje nós vamos dar continuidade a falarmos sobre codependência. Lembra que no vídeo passado eu falei um pouco da trajetória de Jacó e parei um pouco diante da história de José. E falei que iria me aprofundar um pouco mais na história deste jovem José, apresentando pontos aos quais a codependência ela foi, de uma certa forma,
trazida por Deus para que pudesse ser tratada. Não que Deus colocou ali a codependência, não é isso. Deus fez com que o homem, tá? Bom, você vai ver, você vai entender. Vamos lá. Vou ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3, que diz assim, ó: E Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Eu falei anteriormente sobre essas questões de suma importância, onde um pai, uma mãe, um responsável, ele tem outros sobre a sua responsabilidade. No caso de Israel, que já não se chamava mais Jacó, e sim Israel, ele tinha outros filhos. Ele tinha, além de José, ele tinha ainda mais 10 filhos nesse período. Claro que depois veio Benjamim. Então, olhando esses aspectos, nós vamos entender alguns pontos importantes. Como Jacó amava mais o seu filho José, vejamos que, por ele amar mais a José, os outros filhos passaram a detestar José. Começaram a ficar com raiva de José. E nesse ponto importante, nós vamos entender alguns passos dados por Deus diante dessa história para evitar a codependência, ou seja, aonde Jacó se tornasse dependente de José. Nós vamos entender que nesses passos o amor prestado de um ente querido é importante. Portanto, temos que entender que esse amor jamais pode ultrapassar o amor que temos que ter para com Deus. E jamais temos que desprezar as outras pessoas. Como assim? Peraí, calma aí. Vamos entender. Eu estou falando de membros da família. Estou falando de filhos, tá? Estou falando de amor, que é um amor incondicional, mas é um amor com responsabilidade. Eu tenho 10 filhos, um exemplo. Eu tenho 10 filhos. Eu não posso amar mais a um e detestar o outro. Eu não posso amar mais o primogênito e desprezar os outros. Porque eu estou falando de pessoas que foram emprestadas, entre aspas, por Deus para que de mim viesse para com a minha esposa e que ambos, na união, viesse ter esse relacionamento e desse relacionamento viesse a gravidez, da gravidez viesse à luz a criança. Então, ou seja, Deus proporcionou a oportunidade. Por que eu disse assim emprestado? Porque, como disse o sábio Salomão, que vai haver o tempo ao qual esse corpo, essa matéria, ele voltará ao pó que o deu. E o Espírito a Deus que também o deu. Então, diante disso, eu entendo que Deus, ele nos emprestou essa vida aqui na Terra para que nós pudéssemos vivê-la de uma forma significante, de uma forma a qual eu pudesse olhar para trás e não me arrepender do que tenho feito. E olhar para a atualidade, agradecer por tudo que tenho vivido e o que estou vivendo no momento. Isso é muito maravilhoso e muito gratificante. Tem pessoas que infelizmente olham para trás e só reclamam do seu passado. Por mais que tenha sido doloroso, mas vamos lá.
entender a parte ao qual eu falei de desprezo. Porque não devemos desprezar. Eu estou falando de pessoas, tá? Membros da família. Existem pessoas que a gente vai querer ter distância de certas pessoas. Isso é coerente, isso é fato, entendeu? Nem todas as pessoas vão chegar, nos abraçar e a gente vai recepcioná-la de bom grado. Tem pessoas que nós vamos ter aquela restrição. Mas eu estou falando agora aqui de uma parte de suma importância. Estou falando de filhos. Estou falando de pessoas que são membros de uma família. E uma família, ela necessita, entendeu? Ela necessita, principalmente, o familiar mais próximo. Qual é o familiar mais próximo? Pai, mãe e filhos. Esposa e esposo. São os familiares mais próximos. Claro que existe avô, avó, tios, tias, primos, primas. Existe toda essa seriedade. Mas os mais próximos, os que estão mais presentes, em muitos casos, em muitas famílias, é pai, mãe, filhos e esposo e esposa. Entendeu? Diante disso, nós vemos aqui que Jacó não apenas amava José. Ele demonstrava o seu amor para com José, um amor incondicional, superior ao dos seus outros filhos. E nessa história, José, ele não era o primogênito. José era filho de quem? José, ele era filho de Raquel. Raquel era a mulher que Jacó se encantou à primeira vista. Quando ele avistou Raquel, ele logo se encantou por ela. E durante um período de 7 anos, ele trabalhou por ela. Quando finalizou o período de 7 anos, Deus lhe proporcionou um ensinamento de suma importância. Quando Jacó foi para a tenda, e naquela tenda, ali ele iria selar o compromisso com Raquel, se deitando com ela, portanto ele só iria enxergá-la no dia seguinte. Então ele lá teve sua relação com a moça, e no dia seguinte, quando ele avistou, era Lia, irmã de Raquel. E quando ele foi questionar com Labão, seu tio, Labão pegou e lhe deu o ensinamento proporcionado por Deus. Ele disse, aqui não é assim. Aqui primeiro se casa o primogênito e depois vem os outros. É assim que acontece aqui. Lembra que Jacó, no passado, ele tomou de seu próprio irmão o direito de primogenitura? Quando seu irmão chega com fome à sua casa, ao invés de Jacó proporcionar um banquete ao seu próprio irmão, sangue de seu sangue, ele proporcionou uma oportunidade astuta para tomar o que era de fato de seu irmão. Porque seu irmão, nós vamos ver na Escritura, que ele foi o primeiro, por mais que eram gêmeos, ele foi o primeiro a sair. E Jacó estava pendurado, ou seja, segurando no calcanhar de seu irmão. E isso são partes de suma importância para entendermos que quando Deus ele proporciona os ensinamentos, ele vai trabalhando do seu modo. E é importante que nós venhamos a adentrar tendo uma intimidade para com ele. Porque existem situações as quais Deus chega para nós e fala através do Espírito. O que pode acontecer, o que vai acontecer, se nós fizermos da nossa forma. Quando ele disse para Adão, certamente morrerás, o que ocorreu? Adão morreu. Quando ele disse para Adão e Eva, ou seja, os dois, o casal, se comeres deste fruto, certamente morrerás. O que aconteceu? Além de morrerem, tiveram que assistir à ausência do seu filho caçula, na época, Abel, por ter sido morto pelo seu próprio irmão Caim. Então, quando nós nos deparamos da questão codependência,
São assuntos de suma importância a ser tratado para que certas situações venham a ser evitadas. Então, quando Jacó demonstrava o seu amor incondicional superior pelo seu filho José e aos seus outros filhos inferior, ele estava criando uma grande confusão dentro do seu próprio lar. Mas diante dessa oportunidade, houve um momento que, quando tudo estava sendo sufocado, e Deus avistando, e pela intimidade de José para com Deus, José conversava com Deus. E Deus, além de conversar com José, mostrava em sonhos. E teve um sonho de José, ao qual ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvariam diante dele. Quando ele chegou ao seu pai, aquele que muito o amava, aquele que muito o protegia, aquele que muito lhe dava de tudo, ou seja, era dependente de seu filho, um codependente que lhe proporcionava de tudo. Portanto, nós vamos ver que quando Deus ele age na vida, ele nos ensina. E muitas das vezes dói muito, porque sem a dor, às vezes, muitas vezes, na realidade todas as vezes, não aprendemos. E existem situações que é necessária a dor para aprendermos. E nesse caso, teve que ter a dor. Então, José chega e compartilha com seu pai. Pai, eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Seu pai logo percebeu e ele olhou para o seu filho e disse: eu, sua mãe e seus irmãos iremos se curvar diante de ti? Não. E nesse propósito, depois dessa revelação desse sonho, e depois de ele ter dado uma túnica ao seu filho José, ele mandou os seus outros filhos, os 10 filhos, irem levar os seus animais para se alimentar. E naquela época não existia assim, tipo, essa terra aqui, ela tá aqui, é de vocês, e vocês têm que plantar e colher e tudo, e pá, é só aqui mesmo. Não, eles, além de ter a terra, eles iam em outras terras para poder alimentar os seus animais. E nisso ocorreu que eles foram. Então, Jacó manda quem? Manda José e vigiar os seus 10 filhos. Ele alimenta nos outros filhos. Inconscientemente, ali uma revolta para com seus filhos. E depois, ele pede para que seu filho de suma confiança dele vá vigiar seus outros filhos. E quando os outros avistam José chegando, logo eles começam a colocar para fora aquela raiva sentida, aquela falta de amor que faltava neles vindo do pai, como era dado a José. E isso gerava um ciúme. E nesse ciúme gerava a raiva, o ódio, a vontade de fazer coisas absurdas para com o jovem. Então eles pensaram: vamos matar ele. Vamos matar ele, levar a túnica dele, dizer que um animal matou ele e a gente encontrou no meio do caminho. E eles pensaram como iriam fazer, maquetando ali o que eles iriam fazer, como eles iriam acabar com o opositor, entre aspas, que era o seu irmão, José. Era para ser uma família unida. Jacó era para ter compartilhado com eles o que ele aprendeu no passado, mas ele, mesmo sentindo a dor, ele não aprendeu. Porque quando ele se casou com Lia, Lia foi a primeira esposa a ter filhos. Não foi Raquel, foi Lia. Mas Lia não era a amada. Então Deus proporcionava que Lia tinha filhos, que as suas servas tinham filhos. Para quê? Para que Jacó enxergasse que ele não poderia
Amar um e desprezar a outra, porque ele buscou, ele que se ofertou até a esposa. Como assim, Rafael? Mas ele era apaixonado, ou seja, encantado por Raquel. Mas quando o Labão disse para ele que não era lícito, que a filha mais nova se casasse antes da mais velha, ali ele estava tendo um aprendizado diretamente de Deus usando Labão, e que ele pudesse ali enxergar a importância. Bom, casei contigo, eu tenho que cuidar de você, eu tenho que te amar também, eu tenho que aprender a compartilhar esse amor, um amor incondicional. Ele estava ali diante de um grande ensinamento. E como ele poderia fazer aquilo? Buscando a presença do Pai. Isso é de suma importância, buscando Deus, que é o amor puro, é o único amor verdadeiro, acima de qualquer um sentimento. Por exemplo, se você olhar para uma pessoa agora que está do seu lado e dizer, eu amo, mas na primeira oportunidade, na primeira falha, será que você vai demonstrar todo esse amor como Deus demonstrou diante de nós, que teve a ousadia, eu coloco como ousadia, de entregar o seu próprio filho para sofrer no meu lugar, no seu lugar, no lugar de toda a humanidade, de passar pelo que passou, por motivos aos quais dando a oportunidade para você e para mim de podermos um dia respirarmos o fôlego de vida. Isso é importante. Então ali, Jacó teve essa oportunidade de aprender dessa forma, mas infelizmente foi passando despercebido por ele. E cada vez mais ele se aproximava, ele queria Raquel. Então o que acontece? Raquel morre no parto de Benjamim. E ele transfere todo o seu amor de sua esposa para José. E aí nessa ocasião que José vai de encontro com seus irmãos, tendo decidido não que ele voltasse mais ao lar, que ele voltasse para casa, que ele voltasse para a presença do pai, porque já estavam cansados de ver o pai mimando ele, o pai sempre estando presente com ele e nada com eles, nada com eles. Então eles já estavam cansados de ver toda aquela cena, de sempre José ser o queridinho, sempre José ser isso, ser aquilo. Cuidado papai, cuidado mamãe. Quando você tem 2 filhos, ame os 2 incondicionalmente. Cuidado marido, cuidado esposa. Quando você tem alguém que você ama, quando você tem 2 pessoas, cada uma é uma, e aprenda a amar as 2 incondicionalmente. Sempre peça ajuda a Deus. Transfira segurança para ambas, para que ambas não sintam inveja uma da outra, raiva uma da outra. E José estava ali. Inocentemente, ele estava diante de uma oportunidade de estar próximo de seus irmãos, de estar com seus irmãos, de poder conversar com seus irmãos, de poder dizer, eu te amo, e aí, cara, como é e tal, vamos fazer uma coisa diferente e tal. Mas quando ele se aproximou, seus irmãos já decidiram, queriam matá-lo, então lançaram dentro de uma cisterna. E ele começou a dizer, meus irmãos, me tira daqui, essa brincadeira não tem gosto, ei, por favor, e tal, não sei o quê. E um deles avistou de longe, na realidade Deus proporcionou a oportunidade naquele momento. Deus olhou e falou assim, ei, Jacó, calma aí, eu tenho 2 situações. Primeiro, eu te amo. Segundo, eu tenho um povo para cuidar. E José foi o escolhido. José foi o escolhido. Então, você está sufocando a educação de seu filho. Então, eu vou ter que tirar ele de você. Eu vou ter que tirar ele da sua presença. Eu vou ter que dar a ele todas as condições para que ele possa tirar o meu povo da escravidão. Para que ele possa tirar o meu povo da fome. Para que ele possa, ao meu povo, proporcionar aquilo que você não está dando. Amor incondicional.
Então, vêm os mercadores. E um de seus irmãos diz: ei, por que não vendemos ele como escravo? Vamos vender ele. Melhor do que a gente ter o sangue dele em nossas mãos. E os outros aceitaram. Pararam os mercadores, venderam ele como escravo. E José, na carruagem, indo para um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, gritando no caminho: meus irmãos, me ajuda! Ei, não tem graça essa brincadeira! Ei, para com isso! Passa-se o tempo, eles chegam na sua residência, sem José, com sua túnica, depois de terem matado um animal melado de sangue, e levam a Jacó, ou seja, Israel, e dizem: encontramos isso aqui, algum animal deve ter o devorado. José entra em desespero, Jacó entra em desespero, porque o seu filho, o filho mais amado, o filho que ele mais queria estar perto, próximo, que ele mais transferia amor, já não estava mais com ele. Seu filho havia sido morto, no seu pensamento, pela informação trazida de seus filhos. E diante disso, o amor para com José fora transferido para Benjamim. E ao tempo ele foi aprendendo a compartilhar entre os seus outros filhos. Não como era para ser, mas com o tempo ele foi aprendendo. José, nós aprendemos aqui que quando Deus ele enxerga aos seus filhos, ao qual estão transferindo um amor que era para ser entregue a ele próprio, e esse amor que é transferido a outra pessoa, ele nos sufoca, faz com que a gente esqueça do que pode acontecer e deixamos de enxergar as coisas como realmente são. Quando eu observo a pessoa que amo e vejo um erro que poderá acontecer e não o alerto porque eu olho e digo: coitada, eu estou automaticamente empurrando essa pessoa para o precipício, achando que estou protegendo. Chris Poli, eu gostava muito, sempre assistia todas as vezes no SBT, a Super Nani, esse programa que passava de grande efeito. Estou até com saudade de programas educativos assim, nas redes nacionais de TV. Ela sempre dizia umas coisas muito importantes aos senhores pais que tinham dificuldade em educar os seus filhos, de discipliná-lo quando fosse necessário. E olhando para isso, nós vamos ver na Bíblia o sábio Salomão falando sobre isso, nós vamos ver o próprio Deus fazendo isso, o próprio Deus fazendo isso. Em diversas oportunidades, em diversos momentos, nós vamos ver a disciplina ocorrendo. Disciplina! Disciplina, ela tem que ser feita. Por quê? Porque se não houver a disciplina, existe uma conduta indisciplinável, uma conduta errônea, e nisso faz com que a pessoa se torne o seu pior inimigo, destruindo a sua consciência, o seu ser, tudo, sem se importar com quem ou com o que. E isso atrapalha muito. E Deus, quando ele entra na história, quando nós pedimos que Deus entre na história, e ele entra na nossa história, ele nos ensina essa importância de amarmos incondicionalmente, tá? Mas nunca transferir toda a minha energia, todo o meu amor para uma só pessoa. Eu tenho que transferir o melhor do meu amor a Deus, e Deus me ajudará a transferir o meu amor a outras pessoas. E isso torna-me
uma pessoa que tenho uma visão até melhor de mim mesmo para com as outras pessoas. Isso não significa que eu não vou me aborrecer com uma outra pessoa. Isso não significa que eu não vou ter em algum momento uma restrição com outras pessoas. Isso significa que, diferentemente de Caim, que quando ficou chateado com a situação de seu irmão ser aprovado na oferta, ele o matou. Então isso fará com que eu, ao ser reprovado em alguma situação, eu não venha ter o mesmo sentimento, ou a vontade, o desejo incontrolável de também matar a outra pessoa. E sim de me avaliar e observar onde eu errei e aonde eu tenho que corrigir. Chateado poderei ficar ou ficarei, mas eu não posso destruir a minha consciência. E isso Sócrates ele falava muito sobre isso. Até tanto que ele preferiu, naquela época, tomar aquele veneno do que ele preferiu matar o seu corpo físico do que matar a sua própria consciência. Isso é de suma importância. Isso nós vamos ver o próprio Jesus Cristo também. Jesus Cristo, ele preferiu ser morto como ser humano naquele momento do que destruir a sua própria consciência. Do que ele veio, para que ele veio fazer, o que ele veio fazer aqui na terra. Quando um dos ladrões que estava ao seu lado disse: se és filho de Deus, salva tudo, salva nós, cara. Tira nós daqui, ó, ei, tira nós daqui. Mas ele sabia por que ele estava ali. Por mais que ele tenha clamado, falado: Deus meu, por que me abandonaste? Ele sabia o motivo pelo qual Deus tinha deixado ele passar por aquele momento. Agora imagina se Deus fosse um codependente. Imagina se Deus fosse codependente de Jesus Cristo. Imagina só. Cá, meu filho, ei, não precisa passar por isso não. Deixa esse povo morrer todo aí. Mas ele não fez isso. Uma passagem bíblica, no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus ele virou o seu rosto. Ele preferiu virar o rosto ao ver o seu filho dando seus últimos suspiros aqui na terra. E isso, nós entendemos, voltando lá à parte de José, que Deus, quando ele prepara, ele prepara. Então José foi levado para o Egito. Lá um senhor de suma importância no reino o comprou, tá? O comprou. Ele foi para construções e depois ele foi para a casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, Potifar falou para ele: ó, meu jovem, governe toda a minha residência. O único que você não pode tocar é aquela ali, que é minha esposa. Era uma regra, uma lei dada a José. E isso ele tinha uma disciplina. Então ele fez o quê? Governou todo o ambiente. Só que Potifar era um homem que viajava muito. Estava muito com o rei, ou seja, Faraó. Estava muito ali sempre. E sua esposa sempre sozinha. A maioria das vezes sozinha. E todo ser humano tem a sua necessidade. Homem, mulher, todos têm a sua necessidade. E ela sentindo-se sozinha, vendo ali aquele jovem, ela passou a desejá-lo. Muitos dizem: foi o diabo. Digamos que ele tenha algumas partes, mas também existem as outras partes. A ausência do esposo, que não estava muito presente, sempre estava ausente. Tá? Tinha uma outra figura de outro homem dentro de sua casa. E isso vai gerando. Portanto, José, ele tinha uma regra, uma disciplina, que ele aprendeu a ter uma disciplina. Veja se ele não tivesse disciplina. Ele poderia ter ficado com a mulher de Potifar. Estava só ele e ela no ambiente. Mas ele tinha disciplina. Então, quando ele foi tentado, quando ela se ofertou a ele, tá? Ele
não ficou com ela. Isso nós vemos que ele não estava disposto a abandonar tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para ele. Ele não estava disposto a desonrar aquele que lhe aceitou, que lhe deu uma oportunidade. Então, quando tudo aconteceu, ela sendo rejeitada, ela o denunciou como tentativa de abuso sexual, ou seja, estupro. E ele foi preso, passou-se um tempo lá dentro, e ali chegou duas figuras de suma importância no reino também, um copeiro e o outro padeiro. Portanto, um deles dois tinham furtado algo do rei, do faraó. Então, ambos tiveram sonhos. E quando José chegou e vendo os semblantes deles tristes, e ele perguntou o que tinha acontecido, porque ele estava lá dentro e ele já tinha assumido um posto de liderança, de organizar o ambiente. E diante disso ele queria saber a estadia de cada um, principalmente deles que eram do palácio. Então, diante dessa situação, o copeiro relatou o seu sonho, que lhe perturbou, e José revelou o sonho. Depois que Deus proporcionou a ele a oportunidade de revelar o sonho, ele revelou que em breve seria restituído o seu posto novamente, que o copeiro iria retornar ao palácio e iria servir o rei novamente. E pediu a ele que lembrasse dele quando ele estivesse lá. Beleza. O padeiro viu, ouviu, falou, peraí, o dele foi bacana também. Ei, revela o meu. Nossa, quando José soube, revelado por Deus, o sonho do padeiro, ele se esquivou, não quis revelar. E ele o obrigou a revelar. Então ele falou, a sua cabeça será decepada, ou seja, você será morto. E ele ficou muito furioso. E passado o seu tempo, o copeiro voltou ao palácio e o padeiro morreu. Exatamente. Veja que toda essa preparação, enquanto isso, José estava passando por essa, entre aspas, situações complicadas, difíceis da vida, estava, primeiro, era desprezado pelos próprios irmãos, tá? Foi vendido como escravo, mas segundo, ele foi lançado dentro de uma cisterna. Terceiro, vendido como escravo. Depois de ser vendido como escravo, estava preso por um crime que não cometeu. Enquanto todo esse processo estava acontecendo com ele, ou seja, um processo de aprendizado, um processo de momento ao qual Deus estava... Peraí, José, presta atenção. Tá vendo essas pessoas aqui? Agora você vai aprender o que é ter muito e o que é ter pouco. E você vai aprender, tá? Porque aonde eu vou te colocar, você terá que ter uma visão além do alcance. Você precisará ajudar aqueles que são exaltados pelos homens e aqueles desprezados pelos homens. Então José estava sendo preparado por Deus. E seu pai, Jacó, também. Seus irmãos, também. Então, com a ausência de José, os seus irmãos começaram a ter mudanças internas. Ao ver o desespero de seu pai, ao ver a dor de seu pai, ao ver as lágrimas de seu pai e também a ausência de José. Querendo ou não, existe a falta, ou seja, a saudade. Independente de ter raiva ou não, vai existir. Vai existir. Então José estava lá, sendo preparado por Deus para governar um reino, e seus irmãos e seu pai estavam também sendo preparados do outro lado para se amar mais, para se respeitar mais, para cuidar mais um do outro. E aí nós vamos entender a questão da codependência diante disso aí, proporcionado por Deus.
Quando eu falo codependência, entendemos o seguinte: a codependência é quando a pessoa se torna escrava de outra. Então, praticamente era o que Jacó tinha se tornado de seu filho, José. Alguns poderão dizer, isso é bobagem. Não é bobagem. Sabe por quê? Existe uma escravidão e existe aqueles que se aproveitam de seus escravos. E tem outros que não. No caso de José, ele não se aproveitava de seu pai para receber méritos, coisas melhores do que os outros seus irmãos. Ele simplesmente recebia o que era proporcionado a ele. Até tanto que nós vamos ver, nessa parte que ele revela o sonho, ele poderia, se ele realmente fosse um jovem que explorava a escravidão de seu pai, no momento que ele fala de seu sonho, ele falaria ao seu pai: cala a boca aí, senhor. É um sonho meu, tá? O senhor não pode falar nada, não. Mas não fez isso. Ele simplesmente ficou em silêncio. Sabe por quê? Porque existe na história que, na vida real, falando da vida real, senhores que não vê servos, e sim amigos, como Jesus Cristo futuramente, na questão de José, Jacó e seus irmãos, futuramente falaria: já não vos chamo de servos, e sim de amigo. Veja bem o que Jesus Cristo fala: já não vos chamo de servos, e sim de amigo. Então, nessa parte nós entendemos, entendeu? Essa preciosidade. Então, Jacó estava sendo preparado, ou seja, Israel estava sendo preparado, e seus irmãos também estavam sendo preparados. E tem a figura de suma importância, Benjamim, o irmão caçula de José, a qual muitos anos já não via o seu irmão. Então, durante todo esse período, o copeiro estava servindo o rei e tranquilo, foi passando o tempo, e houve um momento ao qual Faraó começou a ter uns sonhos, e esses sonhos se repetiam. No sonho, ele sonhava tendo ali 7 vacas gordas e 7 vacas magras. No outro sonho, 7 espigas gordas e 7 espigas magras. Vejamos que fala-se de alimentação, tá? Alimentação. E José passou pelo pouco, passou pelo tudo e depois pelo nada. E do tudo isso, Deus foi proporcionando as oportunidades. Na época de José, dentro da casa de Potifar, ele organizou tudo. Na época de José, dentro do cárcere, ele também organizou tudo. Todos se alimentavam bem, todos estavam ali sendo tratados bem. Então, um líder, ele lidera aonde ele estiver. Sempre vai liderar aonde estiver. É num curso que falo a respeito, que é o líder espelho, tá? Então, diante dessas situações, nós vemos oportunidades preciosas. José poderia ficar ali dentro do cárcere, sentado na sua cadeirinha, ou sei lá que lugar, e começar a chorar, se reclamar. Mas não. Todo líder, ele vê a oportunidade mesmo dentro do poço, mesmo sendo abandonado por seus irmãos, mesmo sendo abandonado por tudo. E chegou o momento ao qual o rei buscou todos os magos e ninguém conseguia revelar o seu sonho. Então chega um momento que o copeiro vai e fala ao seu senhor, de José, fala do seu feito, fala do que ele fez, e Potifar confirma, e ele manda buscar José. José está no cárcere, tá? Por uma acusação de um crime que ele não cometeu. Então, pegam ele, levam, toma-se um banho, troca de vestes e vai à presença do rei. Todos, nessa época, principalmente nesses períodos, tinham que se curvar perante o rei. Todos tinham que dobrar os seus joelhos
Uns deitavam, outros ficavam de joelhos, ou se curvavam perante o rei. Podia ser quem fosse, mas chegou à presença do rei, tinha que se curvar. José chegou à presença do rei, se manteve intacto. Se manteve da mesma forma. E ele estava sendo desrespeitoso? Não. Estava desonrando? Estava sendo indisciplinado? Não. Ele estava mostrando ao rei que acima dele existia um ser superior. Então o rei chega até ele e fala: você que tem um dom de revelações, eu não. Eu não tenho esse dom. Na linguagem de hoje, eu não tenho esse dom. Mas aquele que eu sirvo, sim. Ele revela quem ele quer. Revela quem ele quer. Veja que José, ele não traz para ele a honra. Sabe por quê? Porque foi Deus que proporcionou todos os passos dele. Todos os passos. Desde ele ser vendido pelos seus próprios irmãos, ser tratado como escravo, ser acusado por um crime que não cometeu. De todos esses processos, ele sempre permaneceu em Deus e Deus nele. Muitos de nós falhamos porque esquecemos de Deus. Muitos de nós, quando entramos numa guerra, numa batalha, esquecemos que Deus é o que move as peças. Como se nós fôssemos um tabuleiro, ou seja, se nós fôssemos uma peça de xadrez. Na terra, podemos até colocar a coroa e ser rei, mas sempre terá um superior que irá movimentar-nos. Então, diante de tudo isso, nós conseguimos entender que José, ele poderia ter alimentado dentro da sua mente o pensamento de: eu não quero voltar para o Cássio, eu vou dizer para o rei, não, rei, eu tenho esse dom mesmo, rei. Eu tenho o dom de revelações, tá ligado? E é isso aí, qual é o teu sonho aí? Fala aí, qual é a parada? Mas não. Deus, ele revela quem ele quer. Tenho certeza que se você não admirou José ainda mais por essa ousadia, perdoe-me pelo que irei falar. Você não entendeu a história. Imagina você dentro de um cárcere privado, você passar por todo tipo de humilhação, ser vendido pelos próprios irmãos, ser detestado pelos próprios irmãos sem ter culpa no cartório, entre aspas, entendeu? E você está diante de uma oportunidade de você crescer na vida e mesmo correndo o risco de ser expulso ou ser morto, você ainda leva honra àquele que estava contigo em todos os momentos. Isso sim é reconhecimento. Isso sim é olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu te amo. O Senhor me colocou lá no cárcere. Foi o Senhor que permitiu entrar no cárcere, ser vendido pelos meus irmãos, passar por todo tipo de situações. Estou diante de uma oportunidade de dar uma guinada na minha vida, na minha história, na minha profissão, na minha carreira e ser um dos melhores. E mesmo assim, eu ainda te amo. A honra é tua e não minha. É tua e não minha. Então, faça a tua vontade. É assim que Deus age. Ele prova, testa, mas antes de provar, ele testa. Veja bem. Quando José falou isso, acredito que alguns que estavam presentes pediram ou fizeram menções com as mãos para ele se curvar diante do rei. E ele com a sua postura. E quando o rei diz: você que tem o dom de revelar, ele falou: não, eu não. Então o rei fala um sonho para ele. E ele fala: tem um segundo sonho?
Deus já tinha dado a ele a oportunidade. Peraí, José, tu me honrou, eu vou te honrar também, cara. Eu vou te honrar. Você, de todos os momentos que você passou pela sua vida, você me honrou. Está na hora de eu também te honrar ainda mais diante dos olhos de todos os seres vivos da terra. É agora, meu filho. Pergunta para ele se tem um outro sonho. E ele perguntou, e o rei olhou. Tu falou? Tu falou? Tu falou? Tu falou? Ninguém falou. Ninguém revelou. Então ele pega, conta o segundo sonho. E José diz, rei, não são 2 sonhos, e sim um sonho só. E a revelação é, haverá 7 anos de fartura em toda a região. 7 anos de muita fartura. E depois virão 7 anos de escassez. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E o que tem que fazer? O senhor tem que pegar certa quantidade, construir armazéns e ir armazenando. Para que quando chegar o período de escassez, o senhor esteja preparado. Agora vamos entender. Prepare seu filho, prepare seu esposo, prepare sua esposa, prepare sua filha, prepare aquilo que você ama. Tanto para o momento de bonança, como para o momento de escassez. Nunca só dê os prazeres da bonança, tá? Educação é muito importante na vida de cada ser humano. Todos nós, seres humanos, precisamos, todos os dias, entender que a educação é algo muito precioso. Nós vemos as mídias de grande porte, elas exaltam futebol, nada contra, tá? Cantores, atores, mas pouco elas exaltam os professores. Veja bem, vamos lá, um exemplo. Vou pegar um pequeno exemplo aqui, não é uma questão de revolta, mas é uma crítica construtiva. Jogador Neymar, exemplo, jogador Neymar, com licença, tá, Neymar? Jogador Neymar. Jogador Neymar, para ele se tornar o melhor do Brasil, ou estar entre os melhores jogadores do Brasil na atualidade, 2021, ele teve professores. Ele teve professores. Então, vejamos que a educação, ela é necessária na vida de todo ser humano. Todo grande atleta teve um grande professor. Todo grande filho teve um grande pai. Todo grande pastor ou pastora teve um grande pastor ou pastora. Tudo na vida é disciplina, é educação. Tudo na vida é oportunidade. E tudo para se ter a vida é Deus. Então José estava ali diante dessa oportunidade. E quando o rei falou, então quem eu colocarei para assumir? Quando ele falou assim, o senhor tem que escolher alguém de sua confiança, José poderia ter falado, Senhor, escolhe eu, que eu posso resolver esse problema. Qualquer profissional que quer um bom emprego e está diante da oportunidade, ele falaria, ei, contrata-me, contrata eu que eu irei resolver esse problema. Mas ele não fez isso. Confiança a Deus é muito importante. Então ele pegou e falou, escolhe alguém de tua confiança para estar à frente e armazenar, pegar uma porcentagem de todos para poder armazenar e no tempo certo ter em fartura
mesmo no momento de escassez. O rei, admirado com aquela situação, ele olha para Potifar. Poderia ser você. Mas eu começo a imaginar. Mas peraí, tu teve coragem de prender um homem inocente sabendo que a tua esposa estava mentindo, o que tu não poderá fazer diante de uma oportunidade como essa? Então você, ao escolher, José se tornou governador. Governador. Tá? Num período que era um período de suma importância. Governador. O tempo foi passando, os 7 anos, ele se casou, teve filhos, e os 7 anos se passaram de fartura. Chegou o período de escassez. Estava ele lá, veja bem, ele estava junto com os seus ali, subordinados, fazendo o que ele tinha falado ao rei para ser feito, e assim, vendendo o seu produto, o alimento. Estava lá e veio seus irmãos. Olha só a oportunidade de se vingar de seus irmãos. Olha só a oportunidade de ferrar a vida de seus irmãos. Estava ali diante dele. José já não era mais um qualquer. José, na realidade, nunca foi um qualquer. Mas diante dos olhos humanos, ele já não era mais um qualquer. José era o segundo homem abaixo do rei. Abaixo do rei era José. José, não tinha outro intermediário entre José e o rei, não tinha. Era o rei e José. Muito louco isso, né? Estou falando humanamente na hierarquia. E isso era muito importante. Mas José, quando avistou seus irmãos, fez um teste. Hoje considerado um teste social. Pegou um de seus irmãos, disse que todos eram espias, montou ali uma estratégia para ver como seria a conduta de seus irmãos. Ao perceber que Deus havia trabalhado na vida deles e que eles tinham mudado, o teste final foi quando conseguiram trazer Benjamim, e ali ele acusou Benjamim de ter furtado de sua residência sua taça. E aí seus irmãos se colocaram numa posição que preferiam a morte ao ver seu irmão Benjamim sendo tratado como escravo, sendo aprisionado. E nisso quebrantou José por dentro. E Deus provou a José que eu não sou como os homens. Eu, quando eu entro numa batalha, eu não entro numa simples batalha. Eu entro na vitória. Porque eu dou a vitória. Eu venço. Eu nunca perdi. Eu não sei, em nenhum momento no currículo da minha vida, da minha existência, o que é derrota. E José se revela aos seus irmãos e manda buscar o seu pai. E Jacó aprende a lição. Chama os seus 2 netos, filhos de José, e os abençoa. Abençoa os 2. Quando foi com Isaac, Jacó recebeu a bênção de seu irmão primogênito. Presta atenção. Recebeu a bênção de seu irmão primogênito, Esaú, porque ele, astutamente, juntamente com sua mãe Rebeca, fizeram isso. Porque Isaac não iria fazer. Não iria abençoá-lo, assim como estava projetado para seu filho Esaú. E quando Jacó, ali, ele chama os seus 2 netos e o abençoa. Nós vemos ali que ele poderia ter chamado o primogênito, ou seu filho primogênito, mas ele abençoou os 2 netos. E nisso nós vamos entender que uma lição foi aprendida por Jacó. Porque uma hierarquia, ela funciona dentro de uma casa, dentro de uma empresa.
em qualquer estabelecimento. Funciona. Mas o maior efeito não é quando agimos com hierarquia, e sim com amor. E quando vemos essa parte importante, a codependência, ela sempre esteve presente na vida dos seres humanos. Em alguns casos, eram em questões de dependência química, que já fluiu nos anos mais próximos aos quais estamos vivendo depois de Cristo. Mas naquela época já não era assim. Eram diversas situações. Abraão, ele foi provado por Deus para que ele não pudesse ser codependente de seu filho Isaac. Entendeu? E Isaac também, como ele tinha se tornado codependente de seu filho Esaú, a oportunidade lhe foi dada para abençoar seu filho, ao qual ele desprezava. E Jacó amava mais José e menos os outros. E José foi o que se ausentou da sua família. Então, podemos enxergar na Bíblia diversos tratamentos terapêuticos dados pelo próprio Deus para que a codependência não se torne em nossas vidas um grande precipício para cairmos num abismo. E sim, possamos entender que não dependemos dessa parte codependência em nossas vidas. E isso Deus nos prova. E é através da Bíblia que eu venho trazendo. Quando eu comecei a entender, e ainda estou entendendo, e ainda estou aprendendo, e haverá muito conhecimento, porque a Bíblia é o que nos ensina. Então, não esqueça, eu não estou falando de religião. Não estou falando de religião. Eu não sou religioso. Não sigo nenhuma religião. Por mais que eu seja pastor, eu não sigo religião. Eu sigo Jesus Cristo. Eu não sou imitador de Paulo. Como ele disse, sede meus imitadores assim como sou de Cristo. Não sou. O que eu sou é eu, Rafael, acredito em Deus e à luz da Bíblia trago isso para você. Tá bom? Então, quero agradecer novamente a Deus pela oportunidade. Agradecer você por ter nos acompanhado até aqui. Irei finalizar agora essa parte. E aguardo você e mais aí que virão de diversas formas. Codependência, quem é Deus, como viver uma vida sem drogas, como parar de fumar, como parar de beber, e vários. Então, Deus abençoe sua vida, sua história. Um bom domingo, hoje é domingo, tá? Na gravação. Obrigado por existir, ser essa pessoa maravilhosa. E todos os pais, principalmente Deus, obrigado por tudo. Tchau, tchau, galera. Tchau.